Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo ao coração de cada um de vocês. A partir de hoje, nós vamos estar aqui no nosso canal contando sempre testemunhos de como Deus mudou a vida das pessoas, combates espirituais que travamos e que também os nossos convidados travaram no decorrer das suas vidas. Vamos estar trazendo aqui testemunhos impactantes de milagres que diretamente essas pessoas, esses nossos irmãos convidados viveram. Vamos trazer aqui um ex-padre que na fila do transplante do rim viu Deus operar um milagre profundo na sua vida. Irmãos também que tiveram filhos enfermos e puderam contemplar a mão de Deus operando diretamente na sua vida. Também vamos estar falando sobre combate espiritual. Talvez você não acredite no mal, mas eu quero dizer que independente da sua fé, o mal existe. O mal trabalha contra o ser humano. É real e indiscutível. O mundo espiritual é mais real do que esse que nós vivemos. O próprio Jesus Cristo diz que um dia não ficará pedra sobre pedra neste planeta. E o mundo espiritual vai continuar existindo. E um desses testemunhos, mas antes eu quero pedir a você, se inscreva nesse canal, compartilhe o nosso vídeo, para que o maior número de pessoas possíveis possam ser alcançadas pelo poder de Deus. Eu quero começar essa nossa série de vídeos falando de uma experiência sobrenatural que minha esposa e eu e outros irmãos vivemos num distrito aqui da nossa cidade. Eu resido em Itaperuna, eu sou o pastor Carlos Bianchini, pastor da Assembleia de Deus, e nós vivemos essas experiências espirituais, talvez os melhores momentos, da vida espiritual, do combate contra o mal, nós vivemos intensamente nesse distrito da nossa cidade. E um belo dia estávamos o pastor Nelson, da obra de restauração, o então diácono Davi e seu irmão, também naquela época diácono Marcos, hoje já pastor, e o outro irmão que até então eu não conhecia, e eu. Nos encontramos no ponto marcado para subir ao monte, que nós subíamos sempre nesse distrito. Esse monte, ele ficava no ponto final, onde nós dobrávamos os nossos joelhos e orávamos no meio de uma mata. Cada um ali escolhia a sua árvore e orava a Deus no seu momento de intimidade com o Senhor dos Exércitos. Pois bem, meu irmão, irmãos, naquele momento, os irmãos estavam ali de joelho, acabávamos de chegar, E os irmãos se ajoelharam e começaram a orar. Eu estava de pé, com os olhos fechados, e comecei a pedir a Deus: Senhor, hoje sexta-feira, se porventura houver algum trabalho de feitiçaria sendo feito neste momento para destruir casamentos, causar dor e sofrimento às famílias, eu peço ao Senhor Deus, junto com os nossos irmãos, que o Senhor envie agora um exército de anjos e que esses anjos combatam e desfaçam todos esses trabalhos, todos esses elos que o inferno quer ter com essas famílias. Naquele momento, uma voz suave falou aos meus ouvidos: servo meu, o inimigo de vossas almas está no meio de vós. Irmãos, no meio daquela escuridão, um breu total onde nós estávamos, eu abri os meus olhos e contemplei uma das maiores experiências espirituais da minha vida. Naquele momento, à minha frente estava uma silhueta que era mais escura do que a própria noite. E quando eu cheguei para o lado, eu então enxergava o final, onde até a minha visão alcançava. Quando voltava à minha posição, aquela silhueta tampava. Era visível que algo sobrenatural estava à minha frente. Fechei os meus olhos e disse para os irmãos: irmãos, o inimigo de nossas almas está aqui no meio de nós. Os irmãos então começaram a clamar pelo nome poderoso de Jesus Cristo e dizendo que o sangue de Jesus tem todo o poder. O Espírito Santo então colocou em meu coração: servo, repreenda. Eu disse: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Naquele momento começou então, irmãos, um barulho. Parecia que uma manada de elefantes estava passando no meio da mata. A terra começou a tremer. Ficamos muito assustados e confesso aos irmãos que naquele momento eu tive vontade de correr.
Então, ainda com os olhos fechados, comecei a escutar um barulho, parecia um bicho bufando, muito feroz, muito próximo de nós. E o Espírito Santo novamente disse: repreenda-o. Eu disse: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Então, aquela manada, aquele barulho terrível passou morro abaixo. Fez-se um silêncio. A voz disse aos meus ouvidos: desce, servo meu. Eu então falei: irmãos, o Espírito Santo disse para nós descermos. Sem tocar uma palavra sequer ali naquele momento, naquele local do que havia acontecido, descemos. Todos, os 5 que ali estavam. Lá embaixo. Irmãos, depois de chegarmos ao claro, a rua, no lugar onde nós orávamos pela primeira vez para então subir aquele monte, eu pude perceber que os irmãos estavam totalmente espantados, brancos de medo praticamente, assustados, pálidos, não brancos, pálidos de medo. E perguntavam o que havia acontecido, por que aquilo tudo. E quando nós oramos ali, fomos até o portão de minha casa, de onde cada um iria para o seu lar. Eu então conheci o outro irmão, né? Porque nós nos encontramos no lugar escuro e quase não dava para ver o rosto, e depois eu passei a conhecê-lo. Naquele momento que nós estávamos em frente ao meu portão, o Espírito Santo disse: servo meu, eu vou mostrar para vocês onde foi esse combate. Porque é visível, meu irmão, naquele momento, de que após aquela oração, aquele pedido a Deus, que Deus intercedesse pelas famílias que estavam sendo vítimas daquela obra, né? Se porventura ela estivesse sendo feita naquele momento, foi o meu pedido: Senhor, se estivesse sendo feito nesse momento alguma oferenda, em uma encruzilhada, em uma cachoeira, uma mata, em um cemitério, para destruir a vida de alguém, destruir algum casamento, o Senhor manda fogo. E realmente houve um combate, um confronto espiritual nesses lugares, e eu não tenho dúvida nenhuma de que as entidades que estavam ali recebendo aquelas oferendas foram até o lugar onde nós estávamos para saber quem é que estava orando. Porque o único onisciente é Deus. Ele é o único que sabe todas as coisas. Não existe ninguém além de Deus capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí, com certeza, aquelas entidades, ao saberem daquele confronto, elas foram ver quem é que estava de joelhos. Por isso eu afirmo a você que o inferno te conhece. Você que batalha, ora pelas pessoas, a cada combate que você entra contra uma entidade do inferno, que está recebendo algum tipo de oferenda para destruir a vida de alguém, o inferno quer saber quem você é, e ele vai lá para averiguar. E aí, daquele dia em diante, eu não tenho dúvida de que você estará no meio de um combate. A cada oração, a cada alma liberta das mãos, das garras do inferno, é um combate, é um inimigo que você arrumou. Pois bem, amados, isso era numa sexta-feira. Passou-se sexta-noite, e quando eu cheguei em casa, nesse período, interessante é que minha esposa estava orando, encostada com as costas na cabeceira da cama, acordada. E quando eu cheguei, eu falei: amor, você não sabe o que aconteceu. E ela disse: não conte mais nada, não fale nada, eu vou te falar. Ele veio aqui no meu quarto, eu estava orando a Deus e ele veio. Lá no morro aconteceu o seguinte: saíram daqui 4 pessoas, no meio do caminho vocês encontraram uma, que eu não o conheço. Era justamente aquele rapaz que então era desconhecido para mim e pela minha esposa. Lá no morro aconteceu assim: a terra balançou, tremeu, foi terrível o que vocês viveram lá em cima. E ele veio aqui. E foi justamente naquele momento que eu disse para os irmãos que o inimigo desceu. Foi justamente o momento em que ele foi no meu quarto onde a minha esposa estava. E ela contou a silhueta, o barulho que ele fez. Ele bufou próximo a ela, idêntico ao que nós estávamos vivendo lá em cima. A minha esposa também estava vivendo no quarto onde ela estava orando. Era impossível, para mim principalmente, posso afirmar aos irmãos, era impossível a minha esposa estar falando aquilo se não fosse espiritual, porque ela não estava lá. Então, eu posso afirmar que ela também estava no meio daquele confronto. Pois bem, passou
aquela sexta-feira, o sábado, o domingo, segunda. Na terça-feira eu estava no centro ali do distrito e caí numa garoa por volta das 18 horas. Eu resolvi então ir para casa. E quando cheguei em casa, ela disse: amor, uma jovem senhora esteve aqui em casa e pediu e perguntou se você não poderia orar na casa dela. Eu falei: posso. Ela falou: inclusive, se estiver chovendo, e estava serenando, era só você entrar em contato. Ela deixou aqui o número e que ela viria de carro buscar. Tudo bem. Eu aprendi que no confronto espiritual você nunca deve ir sozinho. No mínimo leve mais um irmão e, se possível, mais um. E foi o que eu fiz. Peguei o telefone e liguei para o então diácono Davi, residente naquele distrito. Acho que hoje não mora mais lá. Ele estava trabalhando. Ele disse: olha, se você passar aqui, já estou saindo, já passava das 18 horas, pode passar que eu vou. Pois bem, amados, pegamos então, liguei para aquela senhora e ela veio. Fato que passou despercebido por mim naquele momento. Era um Golf o carro, sentei na porta de trás. Estava aquela senhora e um homem, identificado inicialmente como o esposo dela. O fato estranho é que 18 horas aquele homem estava usando um óculos escuro. Eu não me atentei contra aquele fato naquele momento, mas depois, no decorrer desse testemunho, os irmãos vão entender. Porque hoje eu vejo que já era um sinal de que alguma coisa estranha estava por acontecer naquele momento. Entrei no carro, passamos então no local onde nós iríamos apanhar o diácono Davi, como foi feito. Ele sentou ao meu lado e nós nos dirigimos para aquela casa. Passamos numa estrada de chão. Era uma chácara, uma fazenda, né? Uma sede de uma fazenda muito bonita, toda cercada de telha colonial em volta da varanda. A sala, posso afirmar para os irmãos que, olha, enorme. Costumo brincar que é até maior do que a minha própria casa, só a sala. O fato é que não tinha muitos móveis. E ali nós começamos a orar. Aquele homem de óculos escuros, coloquei a mão na cabeça daquele homem e ele caiu endemoniado. Começou a se bater. Coloquei a mão na cabeça da esposa, ela caiu endemoniada também. Os dois ficaram ali se batendo. Naquele momento, algo estranho começou a acontecer. A entrada daquela sala, aquelas portas de madeira enorme, você deve conhecer muito bem, de madeira cara, maciça. Duas bandas abertas. E começou um barulho de uma corrente que se arrastava à volta da varanda. O diácono Davi, ele é um mulato, né? Foi até o local, né? Até a beira da porta, para ver que barulho era aquele. E era visível e auditivo, né? Porque era muito alto. Aquele acontecimento, aquele fato. Uma corrente, né? Um barulho de corrente batendo ao chão. O diácono então chegou à porta, olhou para um lado esquerdo, não viu nada. E o barulho, olhou para o lado direito, nada, e o barulho continuava. Parecia que pessoas estavam puxando, arrastando aquelas correntes. Aquele diácono então olhou para mim, já com semblante totalmente transformado. Nos comunicamos no olhar. Não precisou sequer uma palavra. Ele disse: é uma guerra espiritual. É bruxaria, magia negra. Irmãos, eu então me voltei para aquele casal que estava ali deitado ao chão se batendo, dominado por um espírito maligno. Coloquei a mão naquele homem e disse: Satanás do inferno, em nome de Jesus eu te repreendo, sai dele em nome de Jesus. Aquele homem levantou. Coloquei a mão naquela mulher que até então era esposa dele, coloquei a mão e disse: Satanás do inferno, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. A mulher se levantou e eu disse para ela: olha, não estamos aqui de brincadeira, não temos tempo para perder. O que está acontecendo ali fora é a alta magia negra. Por que esse espírito do inferno está aqui? Aquela mulher então pediu ao marido, né, aquele homem, que tirasse os óculos. Irmãos, quando ele tirou os óculos, não tinha essa parte de baixo aqui dos olhos. Larvas, bichos estavam comendo os olhos daquele homem. Coisa assim inacreditável. O outro olho.
E por ter um poder aquisitivo, aquele senhor disse, aquele jovem, devia ter um jovem 36 anos, mais ou menos, por aí. Ele disse que já havia ido a Santos, né, de uma clínica lá famosa, e os médicos, ao examiná-lo com tecnologia então da época, disse: olha, chegamos nada aí, procura uma igreja, porque aos olhos humanos, ao equipamento humano não se vê nada, mas essa parte dele já estava comida por bicho. Isso é macabro, magia negra. Então coloquei a mão, passei óleo ungido na mão, coloquei sobre os olhos daquele homem e disse: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, sai da vida dele agora. Aquela mulher então disse assim: agora vem comigo. E fomos até a porta de trás daquela casa, uma mansão, uma coisa enorme. Detalhe é que no momento em que nós repreendemos aquele espírito que estavam naquele casal, aquele barulho das correntes cessaram, fez-se silêncio. E quando nós nos dirigimos até a porta de trás daquela casa, lá estava um sapo, boi enorme, com a boca costurada com linhas de saco, aquelas linhas grossas. Detalhe daquela magia negra, daquela obra de feitiçaria: o sapo estava sem os olhos, irmãos, não tinha os olhos, um buraco vazio que estava ali. O mais interessante é que quando nós olhávamos para o homem e olhávamos para o sapo, parecia que era a mesma situação. Da mesma forma em que o olho do sapo estava, aquele buraco vermelho em volta, os olhos daquele homem também. Então, em nome de Jesus, quebramos ali aquela maldição. Botamos aquele bicho para fora, tiramos ele da porta, porque aquela mulher estava com medo daquela situação, e realmente era para ter medo. Só o detalhe, irmãos, é que quando ela nos chamou, aquele sapo já estava ali, ela já sabia de que ela estava enfrentando uma magia negra, uma bruxaria. Ela não sabia o tamanho, né, o poder daquele espírito, mas ela sabia, porque ao olhar para o marido e olhar para aquele sapo sem os olhos, era idêntico de que o que estava acontecendo com o marido era justamente o que estava sendo feito naquele sapo. O trabalho foi feito para que o marido ficasse cego como o sapo estava sem os olhos. Repreendemos aquele espírito, desfizemos em nome de Jesus Cristo, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, aquele trabalho, e fomos embora. Interessante é que no outro dia os olhos daquele homem já estavam curados, para provar de que ali era uma magia negra. Detalhe, depois ficamos sabendo que aquele homem era casado com uma outra mulher, e parece que terminou o casamento e ele estava tendo um relacionamento com essa mulher, outra agora, essa que caiu lá endemoniada também. Não tenho dúvida alguma de que, se não foi a ex, alguém foi autor daquela magia negra. E botaram o sapo justamente na porta da cozinha daquela sede, daquela mansão, daquela chácara. Detalhe é que Jesus Cristo operou milagre e desfez. Isso é para você entender de que o mal existe, independente se você acredita ou não. É como morar num bairro violento. Se você colocar a grade ou não na sua janela, isso não quer dizer que o seu bairro seja ou não, ou que você não acredite em ladrão. Se você botar a grade, o ladrão vai continuar existindo. Se você não colocar, porque você não acredita, ele vai continuar existindo. Mais cedo ou mais tarde, você pode ser vítima dele. Assim também é o inferno. Ele existe, independente de que você acredite ou não. Deus abençoe a sua vida. Só um detalhe: cuidado com quem entra na sua casa. O inimigo, ele não está distante. Ele precisa estar próximo de você para causar um dano maior à sua vida. Mas, em contraponto, Jesus Cristo tem todo o poder para resistir a todo mal. Só para encerrar, alguns irmãos de outras religiões que possam
ter se ofendido de eu ter falado aqui de entidade do inferno. Quero dizer aos irmãos que não concordo com o que vocês fazem, mas eu os amo e peço a Deus que Deus um dia tenha um encontro com vocês como teve comigo e com milhões de pessoas. E vamos deixar esse confronto apenas para o mundo espiritual. Vocês invocam ao poder do Deus que vocês acreditam e eu peço ao meu Deus que me proteja. Deus abençoe a todos, se inscreva no canal, deixe o seu like e toda semana estaremos aqui com convidados no nosso programa O Jardim dos Milagres e também com o nosso combate espiritual, com testemunhos reais aqui de fatos que vivemos nesse mundo, nesse combate que Deus nos chamou para dizer ao mal que Jesus Cristo tem todo o poder. Fique na paz, Deus abençoe você.